Amados irmãos, que a graça de Deus, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida. Como eu prometi, estamos de volta aos vídeos sobre o livro de Daniel. Passamos o primeiro vídeo, montamos uma videoaula sobre a introdução. Não foi tão longo assim, mas deu para ter uma ideia do que o livro precisa, do que é necessário para entender. Bom, esse é o capítulo 1, é a mensagem em hebraico. E vamos esmiuçar, vamos ler, vamos detalhar e tentar entender com a graça do Pai esse tesouro rico que é esse livro. Este é o livro de Daniel, são profecias que servem para todos nós. Bom, antes mesmo de entrar no livro, nós precisamos dar uma lida, uma busca simples na história. O cenário. Qual é o cenário que forma o livro de Daniel? O Senhor levanta a um homem chamado como Nabucodonosor, este rei no lugar do seu pai, um imperador hábil, com grandes conhecimentos de estratégia militares, e ele levanta como instrumento. Ele serviu de instrumento de correção para nações que o Senhor sentenciou, ou seja, foram julgadas, foram pesadas, foram medidas e achadas em falta, e o Senhor as condenou. O próprio Deus chama Nabucodonosor de Nabucodonosor, meu servo, Jeremias 25:9. Não é meu ungido, meu enviado, não, meu servo, meu instrumento. Esta é uma verdade bíblica que Deus usa até mesmo os ímpios, homens de coração ruim, mau, para corrigir os seus e para corrigir outras nações. Então esse é o cenário. Babilônia ressurge nas mãos do pai, morre no ano 605 e Nabucodonosor assume o império nessa época, na tão famosa batalha de Carquemes, contra o Egito. E ela começa então a tornar-se, ela vai se formando como uma potência mundial em comércio, em força militar, na educação ou na formação dos seus sábios e na arquitetura, nas suas construções, mas principalmente naquilo que ela mais provocou e mais afrontou Deus dos céus, que foi na religião. As suas conquistas e suas edificações maravilharam o mundo antigo. Isso é fato. A história dos babilônios, ela marcou o mundo com suas construções e com suas conquistas. Ele começou a derrubar grandes potências do mundo antigo. Se você ler os livros de história, o poder, por exemplo, do Antigo Egito, a força de ataque dos assírios, nós não imaginávamos que um império cairia tão rápido e de uma forma tão desastrosa como foi, por exemplo, na mão desses homens. Então o Senhor julgou o Egito, julgou a Assíria, julgou Damasco, capital da Síria, julgou a Palestina, várias tribos dos árabes, Tiro e Sidom e principalmente a Judéia com a sua capital Jerusalém. Lendo os capítulos 13 até o 23 de Isaías, você vai encontrar muitas profecias com a expressão peso de Deus contra Damasco, peso de Deus contra a Síria, ou seja, a sentença de Deus contra esses povos. Jeremias 25:1 relata sobre a queda de Jerusalém, 49:28 sobre a queda de muitos dos povos, inclusive do Oriente Médio. Pois bem, tornou-se uma potência mundial, quase que invencível. Dominou 70 anos o mundo antigo. Veja, há uma coincidência aqui, será que é coincidência mesmo? 70 anos a escravidão dos judeus, 70 anos o tempo que dura o Império Babilônico. Ela tornou-se uma filosofia, um meio de vida pagão na adoração às deidades. Ou seja, eles começaram a fundir, a criar diversos povos, diversos deuses e passaram a invocar a entidade da escuridão. Como cada povo serve ao seu próprio Deus, conforme Isaías mesmo escreve, então aquilo que você invoca onde você mora
com aquilo você vai morar. O trono de Satanás se estabelece com raízes profundas. O que é interessante é que o mesmo Deus que levanta Nabucodonosor é o mesmo Deus que diz que tem uma sentença armada para ele, porque em 70 anos eles também serão visitados e as suas maldades terão um fim e o seu castigo será perpétuo, ou seja, eterno. Olhando os dias de hoje, as nações daqui de cima, por exemplo, quem é o Egito hoje? Quem são os assírios de Nínive? Não existe mais. Quem são, por exemplo, os sírios? Quem são, por exemplo, Tiro e Sidom? Onde estão esses povos? Os árabes vivem em conflito, em guerras e mortes. E os judeus nunca mais se estabeleceram após o cativeiro. Isso prova, conforme Amós capítulo 1, onde 7 sentenças são lançadas, são determinadas por Deus. E isso também Cristo faz quando ele determina uma sentença para Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Onde estão esses povos hoje? Isto prova que a Bíblia, por mais que a ciência, os estudiosos, sei lá, incrédulos, pode-se dizer assim, tentem desacreditá-la, prova Mateus 24 que passarão tudo, os céus e a terra, mas as minhas palavras, as palavras do Senhor, não hão de passar. Como destruir uma potência, um trono de Satanás que se espalhou tão rapidamente, de uma forma tão violenta? Pois bem, o Senhor montou a sua estratégia. E é nesse capítulo 1 que você vai encontrar a estratégia de Deus. Qual foi a estratégia? O desejo de Satanás sempre foi estar no topo novamente. Sempre. Quando ele fala em Isaías 14:14, que edificará o seu trono nas bandas do norte, no topo, nas partes altas. Quando ele fala em Jeremias 1:14, o Senhor fala a Jeremias, do norte virá todo o mal para toda a terra. Está falando não de uma região, mas do topo. Ele sempre quis voltar à parte alta, o topo. Inclusive, é uma tática dele de montar os seus tronos de adoração em lugares altos, nas montanhas das cidades, nas montanhas mais altas, nos picos, nos Alpes. Ele sempre faz isso porque ele sempre desejou voltar ao topo. Mas quando ele acha que está no domínio e todo mundo se vê sem esperanças, aí o Senhor usa de sua estratégia. O Senhor costuma pegar os pequeninos para combater sempre os grandes. Aqueles esquecidos, aqueles que estão ofuscados, aqueles que a mídia não enxerga, aqueles que o mundo não vê. Então ele introduz essas pessoas, muitas vezes no próprio ambiente que Satanás acha que domina, e ele oculta, essa é a palavra correta. Literalmente aqui ainda não você vê, o Senhor pegou os mais preparados que tinha para confundir e reinar sobre o maior trono da escuridão. Não é, por exemplo, coincidência que na primeira leva dos judeus, 605, foram exatamente esses 4 rapazes e mais uma turma que ninguém nunca citou o nome. Só aparece a partir da segunda leva, inclusive com os 10.000 judeus, onde Ezequiel vai junto. Mas na primeira são exatamente os 4. Isso não é coincidência. O pai introduz os 4 lá dentro. E esses rapazes, eles tinham que ter algumas características exigidas pelo próprio Nabucodonosor. Não podia ter nenhum defeito físico. Isso no mundo espiritual significa, para nós hoje, não ter nenhuma brecha, uma porta aberta para demônios achar espaço e trabalhar. Tinha que ser formosos de aparência, atraentes, né? Aparência chamativa, isso não é uma regra do reino espiritual, mas naquela época Nabucodonosor recebeu o que amava, homens bem de boa formosura, de boa aparência, com capacidade diferenciada, ou seja, eles tinham que ter uma capacidade de aprendizagem, uma sabedoria diferenciada, tinha que ter conhecimento da ciência do seu próprio povo e o principal, conhecedor da lei do seu povo, ou seja, ter entendimento. Isso eles tinham. Então o pai pega o melhor que tinha e introduz no melhor que Satanás tinha. Só que com um agravante. Satanás não imaginava o que vinha para ele. Vamos lá. A estratégia divina de Deus sempre foi ocultar. Isso é fato. Ele escondeu José, ele escondeu Moisés, ele escondeu esses meninos, ele escondeu Cristo. Sempre alguém que muda a história
o Senhor oculta. Por quê? A intenção do Pai não é dar holofotes, não é colocar a pessoa em evidência. Por quê? Se ele faz isso, a glória vai para o camarada. Então ele oculta, ele esconde aqueles meninos. Mas tinha uma regra, era essencial para o plano dar certo. Aqueles meninos tinham que ter habilidade para viver no meio deles. Não podia se contaminar, não podia cair nas provocações, não podia sair da linha para que o plano desse certo. E eles honraram isso de uma forma maravilhosa. O pai pega a sua arma secreta, como eu falei, sem destacar publicamente, esconde e submete esses meninos a um deserto, como Deuteronômio capítulo 8, quando ele fala que levou o povo dele para o deserto para humilhar mesmo, para arrancar tudo, para provar como se prova no fogo, para somente aqueles que fossem dignos herdassem a terra que ele prometeu. Esses meninos, o seu treinamento foi a Babilônia, foi a sua formação. Eles foram obrigados a passar por um treinamento rigoroso. Incluiu o que nesse treinamento? Aprender a ciência e a língua, estar sujeito à obediência humilhante e o pior, resistir a tudo, todos os pratos das oferendas, a comida e a bebida, que quer dizer o pão espiritual para nós, o alimento que nós ouvimos todos os dias, as mensagens, a palavra que guardamos no coração, e a bebida, o que flui dentro de nossa alma. Isso que vai nos sustentar, o pão diário e a água que flui por dentro. Esses meninos foram obrigados a resistir isso, para não perder o que o pai tinha para eles. É interessante que o Senhor, ele introduz no meio dos inimigos de Deus, então o próprio inimigo treina, alimenta e prepara para depois os mesmos vencê-los. Foi assim com Moisés, foi assim com o José e foi assim com Daniel. Sem saber, Satanás treina os próprios. Isso é lindo. Os meninos começam a chamar a atenção. Por quê? Eram diferenciados. Em oferenda aos deuses caldeus, isso é um segredo, o Bel e o Nebo, que é o principal, ou o Nebo, seus nomes são trocados. Isso também, olhando pelo lado físico, pelo lado civil, eles ganharam cidadania dos caldeus. Então eles tinham agora autorização para estudar e circular livremente no palácio. Mas isso no mundo espiritual, isso, por exemplo, aqueles que se envolvem com o mundo espiritual, principalmente com a vocação a caboclos, guias, orixás, uma obrigação deles é trocar o nome. É como se fosse um batismo. E o pai faz isso. E eles copiaram essa prática. Veja, algumas crianças já vinham com o nome certo, como Sansão, né? Como o próprio João Batista, como o próprio Cristo. Eles tinham seus nomes alterados, ou já determinados por Deus, por ter um significado. Eles fizeram a opção, eles decidiram renunciar aos prazeres da boa comida e da melhor bebida. Fazendo isso, não se contaminando com a comida babilônica e a bebida, eles demonstraram um conhecimento do seu povo, da lei do seu povo. Qual era a exigência do seu Deus? Não participe das mesas dos demônios, das oferendas da idolatria. Isso era um princípio. Eles sabiam disso e não cederam. O problema é que Daniel, quando recusou participar dos banquetes, ele cometeu um erro. E isso poderia custar a vida deles. Por quê? Era uma afronta. Recusar o banquete do rei, recusar a alimentação do rei, era uma afronta. O Senhor guardou Daniel ali e mudou o coração do Aspenas. Ele concedeu graça a Daniel, porque ele sabia que no fundo de tudo, Daniel amava o Senhor. Isso prova que até os ungidos de Deus cometem erros, mas o Senhor corrige porque o ama. E porque também a pessoa o ama. Daniel comete um erro que lhe custaria a vida ali, mas o Senhor o guardou. Isso prova que todos, até Daniel, errou. Todos erraram. Todos pecaram. Romanos 3:23. Nenhum tinha condições de oferecer-se, de sacrificar-se na cruz. Pois bem, Daniel pede 10 dias, né, como se fosse uma purificação. Aqui também ele demonstra mais uma vez um profundo conhecimento das leis do Pai. Por quê? Há uma numerologia bíblica, a totalidade divina em 10 pilares. Aplica-se ao das leis de Deus, 10 mandamentos, e aplica-se quando ele julgou aquelas
3 milhões de almas aproximadamente, lá em Números 14, 22, por 10 murmurações, por 10 afrontas. Quem tem de 20 anos para cima não verá a terra que eu prometi, exceto Josué e Caleb. Nisso também incluiu Arão, Miriam e Moisés, mas Moisés não entrou lá, não foi só por isso. Mas isso é outro assunto. Quem sabe podemos fazer um vídeo sobre isso daí. Passados 10 dias, os quadros estavam melhores do que os jovens dos babilônios. Olha o recado de Deus aqui. Não são as comidas, não são os alimentos oferecidos, não são os banquetes do mundo podre que vai fazer você forte. Quem vai te tornar você forte, seja físico, intelectual, espiritual, é o manjar do céu. É a boca do Pai. Da boca do Pai, a palavra do Pai é o que alimenta. Como disse Cristo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Pois bem, e a formação desses meninos? A formação deles durou 3 anos. Isso é outro princípio bíblico. O Senhor capacitou esses meninos de uma forma sobrenatural. Deu para eles conhecimento em toda a letra e em toda a sabedoria. Mas a Daniel deu algo especial, porque Daniel literalmente comprou a briga. Ele tomou sempre a frente. Então ele recebeu de Deus um dom, ou 2 dons. O da visão e interpretação de sonhos. Isso foi a marca do livro. Daniel não fez nenhum milagre. Não abriu o Rio Jordão, não abriu o Mar Vermelho. Daniel não mandou nenhum morto levantar, não mandou paralítico andar. Mas Daniel, ele foi reconhecido, e até hoje, pelo grande poder que Deus lhe deu de interpretar sonhos e visões. Isso provocava ódio, porque é como se cutucasse a ferida. O que eles mais amavam era o conhecimento do mundo oculto, do ocultismo, das religiões ou dos segredos da escuridão. E o Senhor escondia deles, dava a Daniel. Isso deixava aquele povo odiava a Daniel e os rapazes. É interessante que aquele treinamento durou 3 anos. Depois de aprovados, eles estavam aptos para sair das partes internas do palácio e apresentar-se diante do rei. Veja como Cristo aplica esse princípio numa parábola de Mateus 3,33, quando ele fala que o rei dos céus é como a medida de fermento que a mulher introduz em 3 partes de farinha. 3 anos ele fez com os apóstolos. Treinou aqueles meninos, aqueles homens. Dos 12, 3 o amaram diferenciada dos outros, tanto que recebeu mais do Senhor. Um se perdeu. E passado o treinamento, eles agora tinham que sair das 4 paredes e ir para o mundo. É mais ou menos o que aconteceu com Daniel e os 4. Passou o treinamento, é conosco. O Senhor pega alguém, expõe o treinamento. Passou pelo treinamento, agora tem que ir produzir. Não fica mais preso lá dentro. Essa é a ordem do Pai. Sua renúncia e amor ao Senhor se transformaram, ou seja, eles ficaram 10 vezes mais sábios e capacitados, comparados com todos os feiticeiros, sábios e adivinhos da Babilônia. Esta era a marca, esta era a revolução no meio deles. No capítulo 2 você vai ver isso aí, quando começa a mensagem no aramaico. 3 anos de muito sofrimento, mas que os encheram do Espírito de Deus. É interessante que os 3 amigos somem, né? Eles desaparecem. Você não vê mais falar sobre ele a partir do capítulo 3. Mas a influência de Daniel, ela durou por décadas, até o primeiro reino de Ciro. E mesmo no 3º ano de Ciro, mesmo não estando mais no poder, como príncipe ou governador de nada, mesmo assim o Senhor continuou usando aquele homem já velhinho, mas ele continuou dando o seu papel. Em tese, irmãos, Daniel deu muito trabalho para o reino das trevas, como Paulo deu, como Cristo, como Pedro. Esses homens que decidiram enfrentar o poder das trevas, arrancar as almas das mãos, não foi o caso de Daniel, mas Daniel arrancou mistérios e quebrou e vergonhou os filhos das trevas, que Satanás treinava com seus príncipes, suas entidades das trevas. Então Daniel, através da mão de Deus, ele humilhava, desvendando os segredos mais íntimos. E o pior, tem uma situação no capítulo 2 que os próprios filhos das trevas não morreram porque Daniel se compadeceu deles. Aí é muita humilhação.
Veja como Deus faz isso, né? Por isso que quando você lê Romanos capítulo 12, lá no finalzinho ele fala assim, ó, irai-vos e não pequeis, pois minha vingança, diz o Senhor. É muito lindo isso. Veja, esse capítulo 1, ele está escrito em hebraico, não é por acaso. Não por acaso. Ele está escrito exatamente na língua dos filhos de Deus. O que isso quer dizer? O Pai dá um recado na língua em que você entenda, para que depois você não venha dizer que não entendeu. Então, por exemplo, quando o Senhor falar com alguém, ele vem falar claro. Quando Deus fala com alguém, ele fala claro. Quando você vê que o cara está enrolando a língua e não é o Senhor, não fala coisa com coisa, não tem sentido nenhum, que não foi Deus que falou. Quando o Pai fala, não há dúvida, o Senhor não deixa ninguém confuso. Então ele dá um recado para eles. E o recado é simples. Para os verdadeiros ungidos, aqueles que eu separei para uma grande restauração, uma grande obra, os meus verdadeiros ungidos, não aqueles que ungem por si, não aqueles que se consagram por si, que se autodenominam apóstolo, bispo, pastor, não, esses não. São os que o Senhor separou mesmo. Tem alguns pilares que esta pessoa carrega com ela. Se esse homem ou esta mulher realmente é separada para restaurar uma família, ou um ministério inteiro, ou um bairro, ou um estado, ou uma nação, ou até uma geração, para esses que o Senhor separou para destruir o trono de Satanás em algum lugar específico, não todo ele, porque todo ele, quem vai ser isso? É só Cristo. João 16:11, quando fala que o príncipe deste mundo já foi julgado. Para os meus, existe uma exigência, existem algumas regras que esses vão seguir. Então você quer conhecer o homem de Deus? Cristo dá um recado. Como que eu conheço uma árvore? Olhe para os frutos. O cara pode falar bem, pregar muito, tem igreja de 30 mil almas, mas os frutos diz quem ele é. Os frutos. Não é o seu terno nem seu jatinho. São os frutos. Exigência número 1, no capítulo 1. Os escolhidos de Deus, os ungidos, eles desenvolvem uma profunda dedicação em conhecer a lei do seu Deus. Exatamente isso. Quando o Senhor pega Josué e fala, Josué, tão somente medita nessa lei, guarda e medita de dia e de noite. Não desvie-se dela para a direita nem para a esquerda, e tu serás próspero. Olha isso. Para ser próspero, isso aqui é um recado para aqueles que defendem tanto a teologia da prosperidade. O Senhor dá um recado. Quer ser próspero? Não fique fazendo encantamentos, não fique forçando a barra, criando doutrinas que não existem. Guarde a minha lei, guarde a minha palavra, conforme o Salmo 127, que até no sono, até dormindo, o Senhor o guarda. Isaías 1:3 também diz, olha, se tiver 100 pregadores aí, enganadores, e vocês tiverem discernimento, vocês saberão que eu não estou falando pela boca deles. É a figura do boi. Se eu pegar 100 pessoas e colocar de frente ao boi e não for o dono, o boi não vai atender, só vai conhecer a voz dele. Quando ele fala que o boi conhece a voz do seu dono, ou seja, o boi conhece quem o chama, e vocês não sabem que é um pregador falso ou um mentiroso. Oséias 4:6 diz, vocês são destruídos por quê? Porque falta templo de ouro? Porque falta grande império? Porque falta poder? Porque não tem um grande canal de televisão? Não. Vocês são destruídos porque não me conhecem, porque não têm entendimento da minha lei. Marcos 12:24, Cristo faz uma pergunta. Vocês não erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus? Ou seja, o conjunto. Conhecer as Escrituras e introduzir o poder de Deus nisso daí. Muitos são muito bons na Bíblia, mas o poder de Deus está longe dele. Outros são bons de poder, o Senhor ungiu com dons, mas não conhece a palavra. No dia que vai pegar um homem de Deus que junte os dois, conhecimento da palavra e poder, aí vai dar muito trabalho para o inferno. É o que ele fala em João 5:39. Examinar as Escrituras, porque nela contém a vida eterna. Primeira exigência de Deus: domine a minha lei. Conheça como eu julgo e como eu abençoo, como eu condeno e como eu guardo os meus. É o meu manual. Quer me conhecer? Leia o manual. Segundo, você tem que ter habilidade. Não basta você ser sábio, cheio de dons. Não.
Tem que ter habilidade para ver no meio deles, senão você põe tudo a perder. Exatamente isso. Vários pastores, conhecedores da palavra, mas não tem habilidade, não tem tolerância, não tem misericórdia nas suas palavras. Matam muitas almas. Matam muitas almas. Vários pais que perdem seus filhos para as drogas porque não tem tolerância. Não tem habilidade para lidar com aqueles que não têm a mesma fé. Daniel teve isso, e os 3 também. Lucas 2,52 fala assim: o menino crescia em graça com o pai e em graça com os homens. Ou seja, conquistava o coração de Deus e dos homens, sem fazer inimigos à toa e sem provocar a ira de ninguém à toa. É o que Provérbios 9, versículo 8. Repreenda o sábio e ganhará um amigo. Repreenda o tolo e tu ganharás o inimigo. Esta é a palavra de Deus. João 17,15, ele fala assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os mantenha, que os guarde lá dentro. Segunda exigência, tenha habilidade. Saiba viver no meio deles. Terceira, não se venda. Não se venda. Renuncie aos presentes, às lisonjas, às vantagens financeiras. Não abrace os tesouros mundanos. Não abrace os tapinhas nas costas. Não abrace os aplausos. Não abrace os elogios. Lucas 6,26. Cuidado. Porque quando todos começarem a dizer que está pregando o que eles gostam, bater em suas costas, dar tapinha em suas costas. Cuidado. Abre o seu olho, porque assim se fazia com os falsos profetas. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras. Está falando de espiritualmente, falando aqui. Não, vocês não sabem que quem é amigo do mundo, desse sistema podre, é inimigo de Deus? Quer ser conhecido nos céus? Então não abrace os pratos de lentilhas deste mundo. Quarta, quer ser homem de Deus mesmo? Sujeite-se ao treinamento divino. A purificação pelo fogo. Mateus 3,11. Ao batismo nas águas, a confissão pública, ao receber o Espírito de Deus, quando confessa que o Senhor é o seu Senhor e Cristo é enviado, João 14,23, o Pai ele faz morada no coração, mas há um processo peculiar de Deus. Para a salvação ele não faz distinção nenhuma. Agora para usar para a obra ele faz sim. Vai ter que passar pelo fogo. Vai ter que tirar tudo que não presta, toda casca, todo pensamento, todo eu, todo orgulho, toda afronta. Vai ter que sair. Senão o Pai não vai usar. 1 Pedro 1,7. O Senhor prova os seus, a sua fé dos seus, como se prova ouro no fogo. E o último, dedicação intensa ao Senhor. Ou seja, decida passar tempo com o Pai. Em oração, em leitura da palavra, em santificação, com jejuns e com rogos ao teu Deus. Mateus 26,40. Ele fala para o pastor dos 12. Pedro, tu está dizendo que está pronto para morrer e não consegue orar 1 hora por dia? 1 hora por dia? Se você não consegue passar 1 hora em oração com o Pai e você quer liderar uma igreja, quer liderar um grupo, quer vencer essa tentação, 26,41. Vigiai e orai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele fala em Lucas 18,1, ele diz o dever, ele conta sobre o dever, a obrigação de orar sempre. Este é o recado de Daniel. Mas irmãos, que Deus abençoe você, que o Senhor guarde a sua vida, que você pegue esses conceitos e aplique na sua vida. Decida servir ao Senhor. Decida e você nunca vai perder. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.